Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Hoje, aqui no Café de Esperança, eu gostaria de falar sobre uma questão que quantas e quantas vezes lá no meu canal principal, né, que é André Massolini, você digita, você acha o canal principal, que eu faço lives de segunda a sexta, a partir das 17h30, e na live muitas vezes surgem questões como: André, como que eu faço para a pessoa me pedir em namoro? Como que eu faço para deixar de ser ficante? Como que eu faço para a pessoa me levar a sério? Olha, bom, claro que não existem receitas prontas, eu vou fazer reflexões aqui, mas cada caso é um caso e cada situação tem que ser vista dentro das suas particularidades e peculiaridades. Porém, falando de uma maneira um pouco mais geral, então, fazendo reflexões sobre o assunto e não sobre casos particulares e específicos, eu diria o seguinte: em primeiríssimo lugar, o questionamento que você tem que se fazer é: eu me amo? Eu consigo me enxergar? Eu consigo me perceber? Eu consigo ser feliz sozinho? Ou dentro de você tem sempre uma vozinha como esse: ser feliz sozinho é como se algo nem soa direito. É como, sabe, quando a gente ouve alguma coisa que você claramente até dói no seu ouvido? Por exemplo, nós foi fazer. Então, dói um pouco no seu ouvido. Fala, nossa, como assim? Não encaixa. Nós foi. Então, se quando você ouve, por exemplo, ser feliz sozinho, parece que doeu como escutar nós foi, é porque tá faltando coisa aí. É porque você ainda não conseguiu se encontrar verdadeiramente. É porque você ainda tem uma visão de que o outro é que vai vir te fazer feliz. É porque na sua cabeça ainda está introjetada a ideia de que você tem que estar numa relação amorosa. Então, o outro se apresenta como uma necessidade e não como uma opção. E enquanto isso existir dentro de você, enquanto o outro for essa necessidade, olha, então eu diria a você, se você tem enxerga o outro como uma necessidade, você pode encontrar alguém que seja bacana, que seja legal, e apesar de você ter essa necessidade do outro, a relação de vocês, o cara é bacana, o cara é legal, então, apesar de você ir com muita sede ao pote, muitas vezes já querendo saber se vai namorar, o cara, talvez ele seja assim também, né? Então, talvez ele também te enxergue como uma necessidade. E aí pronto, deu certo. E, apesar dos dois terem essa visão de que um é a necessidade do outro, mas houve também o encaixe. Então entra aí também o fator sorte, porque acontece, entre o fator sorte. Então, vocês estavam na mesma vibe, um achando que o outro era a necessidade do outro, mas houve conexão. Então, é inegável, houve conexão e aí, deu super certo. E vocês foram amadurecendo no caminho. Então, foram adquirindo amor próprio, muitas vezes, no caminho. Isso acontece? Sim, pode acontecer. É mais raro. Agora, se eu sinto que o outro é a minha necessidade, a chance de eu entrar numa relação onde a pessoa percebe essa minha necessidade, e muitas vezes não é que a pessoa é maldosa, mas a pessoa percebeu essa minha necessidade, então meio que até instintivamente a pessoa já se coloca numa posição de superioridade, onde parece que eu estou comendo na palma da mão dela. E aí é a hora que começa a se desenvolver uma relação tóxica. Uma relação que por vezes desenvolve um comportamento abusivo. E nesse comportamento abusivo que se desenvolveu, está justamente o fato de eu continuar sendo ficante. Por quê? Porque como eu mostro que o outro é a minha necessidade, e ele começa a perceber que eu estou aflita por causa dele, o que acontece?
Ele sabe que eu tô ali. Então, ele falou para mim que ele não quer nada sério. E eu continuo ali. E eu continuo correndo atrás. E eu continuo alimentando a ideia de que amanhã ele vai perceber que eu sou o amor da vida dele. E que amanhã ele vai chegar e vai me surpreender, se ajoelhando aos meus pés e abrindo uma caixinha vermelha com um anel e me pedindo em namoro. Olha como às vezes essas ideias romantizadas, elas estão cravadas dentro de nós. E aí elas se misturam com essa necessidade de eu ter o outro, aí pronto. E se o outro, como eu disse, né, não por maldade, tem alguns que por maldade sim, mas se o outro nem por maldade, mas até por uma questão instintiva, percebe que eu estou ali, à disposição, ele embarca nessa, porque isso é cômodo para ele. Então, sinto muito, mas você vai continuar sendo ficante. E sim, a pessoa não vai te levar a sério. Vai continuar ficando com você, ficando com outras, vendo você chorar. E aí, se a pessoa tem aquele pezinho, né, onde a pessoa tem um pezinho no sadismo, é uma pessoa sádica, que se alimenta do seu sofrimento. O seu sofrimento infla o ego dele. E, meu bem, aí então, aí danou-se. Porque aí esse ciclo ele vai sendo alimentado. Você, né, com essa carência, essa necessidade da pessoa, acreditando que ele é a única pessoa que você vai gostar, que você vai se interessar, a única pessoa que de fato pode te fazer feliz. Ele vai ficar sempre te dando migalhas. Você, por causa dessa carência e por causa dessa necessidade do outro, essa carência que te coloca cada vez mais para baixo, você vai se sentindo inferior porque você não consegue conquistá-lo. Então parece que você não é suficiente para conquistá-lo. Então você se coloca para baixo, mas ao mesmo tempo você fica obcecada em tê-lo, porque parece que tê-lo é o que credenciaria e colocaria valor de volta em você. Olha que coisa louca. Então você aceita as migalhas que ele oferece. E aí você vai continuando sendo ficante, até o dia em que ele arranja de fato uma namorada. E aí pode acontecer duas coisas. A primeira, apesar dele ter arranjado uma namorada, o que faz com que você se coloque ainda mais para baixo. Então, sua autoestima vai agora pelo ralo total, mas você ainda continua conectada nele. Por quê? Porque é ele, é o único, só ele. E é como se, então, eu continuo aqui porque eu quero que ele me valide. Então, dois caminhos se ele arranja uma namorada. O primeiro caminho é ele manter você como ficante, só que agora na condição de ficante amante. Então ele te mantém nessa posição. E você permanece nessa posição por causa dessa sensação de inferioridade, por se contentar com as migalhas e por querer ser validada por ele. Você permanece na posição de ficante amante. E continua se iludindo. Porque você acredita que ele vai perceber que ninguém ama ele como você ama. Que ele vai perceber que você é a única que está aqui do lado dele até agora. E que amanhã, se ela aprontar com ele, é você que está aqui. Olha isso, gente. Olha os pensamentos sabotadores. Por causa de uma baixa autoestima, de uma carência. E tudo começou por causa daquela sensação de que eu tenho a necessidade do outro. Tá vendo onde tudo começou? Por isso que eu falei que o primeiro passo é você se questionar. Eu me amo de maneira suficiente? Quando eu penso de ser feliz sozinha, é algo que, ok, tá legal, ou isso soa estranho em mim? O outro é a minha necessidade ou a minha opção? Tá vendo que o que começou com uma necessidade, onde está terminando? Eu estou uma ficante amante. O outro caminho. O primeiro caminho é, ele arranjou a namorada, me mantém como ficante amante. O outro caminho, ele está tão encantado com a namorada, que agora ele chuta fora da vida dele todos os contatinhos, inclusive você. E aí você vai ter que, na marra, você vai ter que aprender a seguir o seu caminho. Por isso que seria preferível que você resolvesse colocar um ponto final nessa situação de migalha, nessa situação onde eu imploro por um carinho e por um afeto, seria preferível eu colocar ponto final porque eu cheguei nessa conclusão. Nem que eu tenha que buscar ajuda.
Porque às vezes eu estou num grau de dependência que eu preciso de uma ajuda profissional, de um especialista para me auxiliar né, nesse entendimento, para me dar os referenciais teóricos para que eu consiga, então, entender essa situação e entender que eu não nasci para isso. Eu nasci para estar no banquete, não para ficar debaixo da mesa esperando que talvez caia uma ou outra migalha. É por isso que essas análises conceituais que vão trabalhar com a razão, elas são de fundamental importância. Tá vendo? O raciocínio começou lá no início, da necessidade do outro, do pensamento de ser feliz sozinho. Como que eu encaixo isso em mim? Porque tá vendo os desdobramentos de um simples raciocínio até onde pode me levar? E sim, como eu disse, não, tudo bem, eu até poderia ter a necessidade de ter o outro, ter encontrado alguém bacana que também tinha necessidade de ter a mim, a gente houve de fato uma conexão e a gente deu super certo. Mas aí entra provavelmente o fator da sorte. E entre eu contar com a sorte e eu contar com as minhas ações, eu prefiro contar com as minhas ações. Por isso que vale a pena toda essa formulação conceitual, para que a gente possa desenvolver nossa própria saúde amorosa. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.